Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos à aula do Zoom. Todos estão me ouvindo bem? Maravilha! Hoje vamos iniciar nossa reunião em comemoração ao Dia do Lótus Branco, uma homenagem que é feita internacionalmente à nossa querida mestra Helena Petrovna Blavatsky. Hoje, a loja anfitriã é a loja Conde Saint-Germain. Então, eu convido, por favor, o presidente da loja que venha até aqui e conduza, fazendo a abertura da loja e dando as boas-vindas. Nosso irmão, por favor. Muito boa tarde a todos, irmãos e irmãs também, presentes aqui em rede, presentes aqui também na loja. Vamos dar abertura, então, ao nossa reunião de hoje. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar os destinos desta loja e de todas as presentes aqui nesta reunião, guiando-as com a sua sabedoria, protegendo-as com a sua força e fortificando-as com o seu amor. Está aberta a sessão. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós vamos escutar agora e convido a todos a participarem também do hino que está aqui escrito, não sei se vai dar para ver, mas vamos ter uma participação especial da nossa querida irmã coordenadora Ana, que vai acompanhar ao violino. E o hino teosófico será cantado pelo coral Vozes do Dia, que são as vozes presentes no dia de hoje. Bem, então vamos lá? Recording in progress. Pode deixar ligado. Isso. Qual vai ser o microfone, Sérgio? Vai ser aquele. O seu, o meu. Pronto, está vendo. Ah, está no eco, não? Está vendo. Está no eco? Não. Acho que é o eco do meu celular, que é a pequena. Ele não está filmando, não? Não, eu não. Não, eu não sou co-anfitrião. Você não está filmando? Será que está preso aí? Pode desligar, pode tirar. Pode tirar isso. Bom, vamos lá, meus irmãos. Vamos primeiro ao hino teosófico, depois ao ponto.
Obrigada. Coral Nico, né, gente? Muito obrigada por todas vocês. Além de instrução. Do coração. O canto do coração. Quando a gente vai chamar Cláudio. Bom, depois de ter ouvido essa harmonia e beleza através da música, vamos dar prosseguimento à nossa programação de hoje com o tema de abertura, que é a excelência do ser, com a nossa querida irmã Ana Cristina, coordenadora regional. Obrigada. Bom. Conforme a vontade da nossa querida Helena Petrovna Blavatsky, que recomendou que nesta data fosse lido e comentado trechos da obra O Bhagavad Gita e A Luz da Ásia, eu vou me basear no livro A Luz da Ásia, para que nós possamos iniciar, então, essa grande homenagem à HPB com a leitura dos textos. Então, neste livro, se vocês quiserem acompanhar também, A Luz da Ásia, vem dividido em livros. E no seu livro 7º, nós temos uma passagem onde é contada a história de Buda quando se reunia para transmitir a sua mensagem. Nessa parte do livro, ele destaca aqui a roda das reencarnações, as mudanças que nós passamos em altos e baixos, tanto dentro de uma própria existência, como em outras reencarnações que possamos ter. Assim, então, nessa roda de samsara, nós podemos nascer como reis e renascer como pessoas paupérrimas. Podemos também ter uma variação de felicidade e tristeza, dor e alegria. Todos os prazeres, eles acabam por terminar. Nada dura para sempre. Não há nem alegria que seja eterna, nem tristeza que seja eterna. Então, tem um momento em que Buda, ele chama a atenção dos seus discípulos para uma importante mensagem.
a possibilidade de sair dessa roda de samsara. E então, assim, alcançar a liberdade, a libertação suprema. Esse é o grande propósito da vida de todos nós. Se tivéssemos que ficar presos a essa roda de uma forma indefinida, para sempre, seria uma grande maldição. Mas, pela grande graça divina, há essa possibilidade de sair dessa roda, do samsara. A teosofia nos traz, pela mensagem desses mestres, um caminho que possibilita a saída da roda do samsara. Então, tem um trecho aqui desse livro que eu gostaria de ler para vocês. E vou seguir, então, no livro 7. Entretanto, o rei disse: será possível que o grande Siddhartha volte furtivamente ao seu reino, vestido com farrapos, com cabelos cortados e sandálias, mendigando seu alimento às gentes de baixa casta, ele cuja vida era de Deus? Meu filho, herdeiro deste grande império e herdeiro de reis, com um só gesto da tua mão podias fazer-te por servidores tudo que a terra produz. Devias chegar com as honras próprias ao teu alto posto, rodeado de lanças flamejantes e de rumor de homens e cavalos. Olha, todos os meus soldados estão acampados à beira do caminho e todo o povo te espera à portas da cidade. Onde resistes durante esses malfadados anos, enquanto teu pai gemia sob uma coroa e tua esposa vivia ali com as viúvas, renunciando a todas as alegrias, nunca ouvindo os cantos e a música, sem vestir jamais seus trajes de festa, até o dia de hoje, em que, coberta com seu vestido de ouro, veio receber o seu esposo mendigo, vestido com andrajos amarelos. Por que fizeste isso, filho? Meu pai, respondeu Buda, é o costume da minha raça. Tua raça, replicou o rei, conta 100 tronos desde Maha Samati, porém, nunca uma ação como essa. Então, você diz também, nessa passagem, que Buda, ele explica que, na verdade, a grande honra não está nesse mundo. E que, por mais que as aparências levem ao entendimento de que o que ele deveria fazer era contrário, ele veio mostrar que as aparências não devem dominar a nossa vontade e as nossas ações. Porque, como foi dito antes, tudo vai levar ao sofrimento e vai se acabar. A roda de samsara nos leva a momentos de alegria e momentos de tristeza. Assim, vivemos os dias da Terra e sofremos com aquelas pessoas que amamos e partem. Mas Buda, ele diz o seguinte, em relação à possibilidade de acontecer essa libertação. Se estivessem sujeitos à roda da transformação, sem que houvesse meio de romper-lhes as vossas cadeias, o coração do ser infinito seria uma maldição, e a alma das coisas uma dor cruel. Porém, não estáis irremediavelmente ligados à cadeia das metamorfoses. A alma das coisas é suave. O coração do ser possui uma paz celeste. A vontade é mais forte que a dor. O que era bom se torna melhor e depois excelente.
aqui nós também vemos que, por mais difícil que seja um momento da nossa vida, não vai durar para sempre. E como o Buda nos mostra aqui, há uma graduação. Aquilo que era bom fica melhor e depois excelente. Por mais que estejamos mergulhados numa vida de sofrimento, isso vai passar. Por mais que possamos pensar no nosso íntimo que, como está longe de alcançar a libertação, uma vez colocados os pés no caminho, alcançaremos essa libertação. Não importa se será amanhã, se será no mês seguinte, ou se será a próxima reencarnação, ou daqui a 10 reencarnações. Mas isso vai acontecer. Esse é o caminho de todos os seres que estão diante dessa pérola de sabedoria, dessa joia do Lótus, que é esse conhecimento, que é essa mensagem de Buda. Nós não precisamos ficar indefinidamente presos à roda do samsara, mas para isso é preciso que tenhamos força de vontade, e a força é maior do que qualquer dor. É preciso que tenhamos uma reta percepção, e aqui vamos alcançar a nossa meta, que é a libertação e a saída da roda de samsara. No parágrafo anterior desse texto de Buda, ele reforça que muitas pessoas estão nascendo e renascendo, jogadas de um lado para o outro. E por mais, isso é importante dizer, por mais que alguém se considere sábio, você não sabe, na verdade, o karma que você tem anteriormente. Por mais que você se considere já sólido no caminho, você também tem um karma. E esse karma, vez por outra, pode te jogar de um lado e do outro, e assim é preciso ter uma força de vontade realmente incrível para continuar esse caminho que você traçou lá no início, que é o caminho da libertação, né? Bem, meus irmãos, eu não vou me estender muito, porque hoje nós estamos aqui no momento em que haverá a fala de outros representantes de loja, e as pessoas também terão o seu momento para transmitir a mensagem. E são 10 minutos para cada pessoa. Vamos, então. Nosso querido, por favor. Você vai anunciar pelas lojas. Muito bem. Então, vamos convidar o representante da loja Blavatsky do Espírito Santo, o irmão Cláudio Cruz, para poder fazer a leitura do livro da Ásia ou do Bhagavad Gita. Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam todos bem. Obrigado a vocês pelo convite. Em atenção à solicitação da nossa coordenadora, Ana Cristina, eu fiz uma reflexão sobre logo a entrada, o primeiro capítulo do Bhagavad Gita, que é quando Arjuna é, então, apresentado aos exércitos, né? Ele entra em campo de batalha para conhecer os exércitos com os quais ele vai lutar e também se defender. Em várias ocasiões que a gente se reuniu em torno do Bhagavad Gita, até através de outras religiões, né, como católicos, evangélicos ou mesmo espíritas, e a gente trazia à tona o estudo do Bhagavad Gita, várias outras reflexões surgiam. E são essas reflexões que eu queria trazer para vocês. Elas são de diversos segmentos religiosos, né, e o entendimento de cada um, e o que isso pode ser trazido para nós como loja Blavatsky, como sociedade teosófica. Então, baseados na tradição cristã, em encontros, né, com esses grupos, a gente observou que na nossa caminhada, nas lides da evolução, iremos sempre nos deparar com um combate e um bom combate. O que nos trouxe isso foi sempre que isso vinha à tona, a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, era sempre lembrada. E é esse texto de Paulo de Tarso que eu queria fazer um estudo com esse trecho primeiro, quando o Arjuna entra no campo de batalha e vai conversar com Krishna. Então, observando nossa caminhada nessas lides da evolução, iremos sempre nos deparar com um combate e o bom combate.
No combate, despertado pela leitura de mundo através dos nossos sentidos, miramos e alimentamos inimigos exteriores. Acentuamos suas falhas, maximizamos suas ofensas e ações, e, tomados de um curioso senso de justiça, somado de orgulho, erguemos a voz. Levantamos nossas armas e bandeiras e partimos para o ataque contra o inimigo, então, agora revelado. Numa leitura equivocada, 1000 razões apresentamos para o ataque. A defesa da verdade, a proteção de instituições e seus valores, a proteção dos valores sociais, pessoais e familiares que comungamos, a defesa de uma bandeira. Criamos estratégias, usamos astúcias e ardis de toda sorte, são inventados. Esquecido de que atacamos a nós mesmos, nos deleitamos com a derrota do inimigo, nos comprazemos com suas obras. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Eu estou ouvindo bem. Ok. Então, esquecidos de que atacamos a nós mesmos, nos deleitamos com a derrota do inimigo, nos comprazemos com suas dores. Nosso coração se enche de veneno, ganha peso de chumbo e nos prende à matéria em delicados processos kármicos. Após as dores inevitáveis do despertar, o buscador entende que ele direcionou seu ataque e enviou seus guerreiros para um campo de batalha, onde a batalha não acontecia. Tal qual Paulo de Tarso, quando já no fim de sua trajetória na Terra, escreve a Timóteo, o buscador toma finalmente para si a real batalha, que é a renúncia, a purificação do coração, a compreensão, a tolerância, o profundo entendimento da fraternidade para sua expressão cada vez mais ampla. Mas, acima de tudo, procura cumprir a caridade consigo mesmo, que é o dar o melhor de si dentro do seu campo de ação. Revisita seu coração, enxerga seu exército de inimigos e inicia o seu bom combate. A partir de então, torna-se inadiável toda a ação no bem. Importante se faz trazer todas essas reflexões para os guetes e lojas teosóficas espalhadas pelo Brasil. Se partirmos da premissa que toda bandeira levantada, seja ela política, religiosa ou esportista, tem uma cor, um símbolo e uma máxima nela escrita, será fácil compreender que todo aquele que discorda das minhas cores, dos meus símbolos, dos valores representados por essa bandeira, pode ser um inimigo a ser atacado. Tem, então, toda bandeira uma arma escondida, pronta a ferir aqueles que não se curvam a elas? São, então, as bandeiras separatistas? Curiosamente, se pode observar que a bandeira da paz não tem nenhum símbolo nem máximas nela escrito. É branca, ou seja, reflete todas as cores do espectro, e é chamada também de cor da luz. E toda a humanidade a entende, não é mesmo? Talvez a unidade seja o maior ensinamento do legado de HPB. Buscar alinhar os trabalhos da loja Blavatsky com os trabalhos das outras lojas e guetes pelo mundo, através de uma maior interação entre nós, é o plano de trabalho atual do Grupo de Vitória Espírito Santo. Esperamos, assim, erguermos a verdadeira bandeira da fraternidade. Quero mandar um beijo enorme para a equipe da OTS Brasil, que tem procurado fazer um trabalho de fraternidade. Beijo carinhoso para a Regina e para o Sérgio, que eu vi por aí. Todos vocês que me deram a oportunidade de falar. Espero que eu tenha sido útil nesse trabalho. Um beijo no coração de todos vocês. Boa tarde. Muito obrigado, irmão Cláudio Cruz, pela sua presença e participação. Nós vamos convocar agora a nossa querida irmã Suzana Viana, aqui da loja Conde de São Germán, para dar continuidade à leitura, compartilhando o texto.
Por gentileza. Boa tarde, meus irmãos. Eu escolhi um texto do livro A Luz da Ásia, do livro 4, justamente quando o príncipe Siddhartha resolve que é chegada a hora dele partir na sua jornada, deixar o palácio. Então, chorosa, ela dormiu, mas dormindo, suspirou, como se aquela visão lhe chegasse novamente. É chegada a hora. Quando então Siddhartha voltou-se, a lua brilhou na constelação de Câncer. E ouvi as mesmas palavras, as estrelas prateadas, naquela mesma disposição há muito prevista. Estavam enfileiradas para dizer: esta é a noite. Escolhei o caminho da grandeza ou o caminho da bondade, para reinar como o rei dos reis, ou vaguear sozinho, sem coroa e sem lar, para que o mundo seja auxiliado. Além disso, com os sussurros da escuridão, chegou novamente aos seus ouvidos aquela canção que era um aviso, como quando os devas falaram por meio do vento. E certamente os deuses estavam ao redor do local, observando Nosso Senhor, que contemplava as estrelas brilhantes. Partirei, disse ele, é chegada a hora. Teus lábios macios, querida adormecida, chamam-me ao que deve ser feito para salvar a terra, mas que nos separa. E no silêncio do céu longínquo, leio meu destino em letras de fogo reluzentes. Para isso, eu logro o fim para o qual me encaminho há tantos dias e noites. Pois não quero aquela coroa, que pode ser minha. Ponho de lado esses reinos que aguardam o lampejo da minha espada nua. Minha carruagem não irá rodar com rodas ensanguentadas, de vitória em vitória, até que a terra vista o registro do meu nome manchado de sangue. Prefiro trilhar o caminho da terra com os pés pacientes, imaculados, fazendo de sua poeira o meu leito, dos seus resíduos mais solitários minha morada, e de suas coisas mais ignóbeis minhas companhias, vestido com a roupa não mais suntuosa do que a usada pelos párias. Sem outro alimento, senão o que as pessoas caridosas derem-me de boa vontade. Abrigado sem pompa maior do que a oferecida pelas escuras cavernas ou pelas moitas da floresta. Isso farei porque o grito angustiado da vida e de todos os seres vivos chega aos meus ouvidos. E toda a minha alma está repleta de piedade para com as doenças deste mundo, que irei curar se a cura puder ser encontrada. Pelas mais completas renúncias e pela mais forte contenda, pois qual de todos os deuses maiores e menores tem poder ou piedade? Quem os viu? Quem? O que eles fizeram para auxiliar seus adoradores? De que serve ao homem orar e pagar pequenos impostos sobre o milho e o óleo, cantar as fórmulas mágicas, matar a presa sacrificial que berra, construir o imponente
santuário, alimentar os sacerdotes e apelar para Vishnu, Shiva, Surya, que não salvam ninguém, nem aqueles que têm valor, das aflições que levam a essas ladainhas de adulação e temor, acendendo dia a dia como fumaça desperdiçada. Por meio dessas coisas, escapou algum dos meus irmãos das cinzas da vida, das armadilhas do amor e da perda, da febre ardente e do ataque da malária, do afundamento lento, preguiçoso na velhice, da horrível morte negra e daquilo que espera além, até que a roda que gira surja novamente e que as novas vidas tragam novas dores a serem suportadas, novas gerações para novos desejos, que terminam nas antigas desilusões. Muito obrigado, irmã Suzana, pela leitura. Vamos convidar o representante da loja Himalaia, nossa querida irmã Senira Viana, para compartilhar o texto. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos hoje num dia festivo, realmente é um dos dias mais festivos que a Sociedade Teosófica tem, né, durante o ano. Porque nesta data nós lembramos da figura respeitável, inesquecível, inspiradora, que foi a nossa mestra, Helena Petrovna Blavatsky, muito bem associada à flor do lótus, né? Aquela flor que brilha no sol, tendo suas raízes, seu início vital na lama, no lodo, e resplandece, né, à margem do lago para encontrar o brilho do sol. Muito, muito oportuna, muito feliz essa figura, né, de comparação da senhora Blavatsky com a flor do lótus. E está tudo bem, Cristina? A parte técnica aí? Estão me ouvindo? Posso continuar, então, né? Eu queria, inclusive, manifestar, assim, a satisfação, o entusiasmo que as palavras dos irmãos que falaram antes de mim me trouxeram, né? O irmão de Vitória, que beleza, que bom nós sabermos do trabalho deles, do como estão engajados na divulgação, né, da Sociedade Teosófica, no incentivo ao estudo da teosofia e também nessa busca de aproximação com outros irmãos de outras unidades teosóficas. Uma satisfação muito grande registrar isso. E a Ana Cristina também com a sua mensagem, o irmão presidente da loja Conde Saint-Germain, também muito, muito interessante. Mas, voltando à senhora Blavatsky, vocês vejam a fineza, a grandeza dessa mulher. Ela pediu que, ao ser homenageada, ela fosse homenageada no dia da sua partida desta terra, desta vida, no final da sua encarnação, que é o dia que ela faleceu, 8 de maio. Porque, naturalmente, essa mudança de consciência para outro plano significava uma mudança que significava um final de etapa
do cumprimento da sua missão naquela sua última encarnação. E o que ela pediu para nós lermos no dia em que a quisesse homenagear? 2 livros que são símbolos de 2 religiões antiquíssimas, né? e que definem a cultura oriental, né? O hinduísmo e o budismo, que é a luz da Ásia, que é a vida do Senhor Buda, e o Bhagavad Gita, que também é o livro dos hindus. Então, a reflexão sobre essas culturas, sobre essa cultura oriental, foi o que a senhora Blavatsky propôs para nós, como que indicando um caminho. O Ocidente tem que se voltar para compreender, para acolher a mensagem espiritualista que o Oriente pode legar. Eu vejo sempre isso. E vocês vejam o que ela nos indica, o que ela nos aponta para uma nova era. Muitas vezes eu já tenho comentado isso, e é muito significativo para mim, e eu não vou me cansar de repetir. Ela tem sido indicada, né, e assim o foi no livro da senhora Shirley Nichols, na Sylvia Cranston, no livro da Sylvia Cranston sobre Blavatsky, ela é indicada como a fundadora da nova era. Realmente, a partir de Blavatsky, o mundo, sobretudo o mundo ocidental, teve uma abertura muito grande para não só a cultura oriental, mas para as mudanças que são esperadas no mundo para o advento, para a chegada, para o surgimento de uma nova cultura mais fraternal, onde a competição deva ser substituída pela cooperação, onde a simplicidade e a importância aos valores mais nobres que os idealistas, os espiritualistas valorizam, né, os valores que eles reconhecem, colocando no lugar daqueles valores materialistas que tanto têm caracterizado a nossa sociedade, sobretudo com essa influência maior do desenvolvimento de manas concreto. Então, essa proposta, essa chamada de atenção, que muito se disse, ela mesma disse, que o livro, a mensagem dela, e sobretudo o livro Doutrina Secreta, não era um livro para aquela época, era um livro para o século seguinte, para os que viessem depois. E realmente nós estamos hoje reconhecendo que a mensagem de Blavatsky é uma mensagem perene, é uma mensagem, inclusive, atualizada. E meu voto, né, eu vou parar por aqui, vou interromper aqui as minhas palavras para deixar essa mensagem, que no coração de cada um de nós vibre a energia, o amor, a força da mensagem desta grande mulher que marcou o final do século XIX. Boa tarde, um abraço fraterno para todos os irmãos, em nome dos demais membros da Loja Himalaia, que muitos não puderam estar aqui hoje por obrigações particulares que impediram dessa presença. Um abraço grande para todos, meus irmãos. Muito obrigado, irmã Senira Diana, pelas palavras e inspiração também.
Vamos convidar o irmão Carlos Emanuel, da loja Perseverança, para compartilhar a próxima etapa. Boa tarde, meus irmãos. Me ouvem bem? Me ouvem? Na tarde de hoje, né, em homenagem a Helena Petrovna Blavatsky, a passagem dela, eu gostaria de fazer uma leitura de alguns versos do Bhagavad Gita, né, que eu acho que são de extrema importância ao que ela queria, né, a busca da Blavatsky. Quando ela, ainda jovem, correu o mundo, ela foi atrás de um conhecimento, atrás de uma sabedoria. E aí, não por acaso, quando eu abri o Bhagavad Gita, foi exatamente no Yoga da Sabedoria. E eu vou falar alguns versos, né? Gostaria de estudar com os irmãos alguns versos. Para quem estiver acompanhando, né? O Yoga da Sabedoria, o Bhagavad Gita, eu vou falar a partir do verso 34. Né? O verso primeiro, né? Senhor Krishna, ele diz de onde veio esse conhecimento, essa sabedoria. E ele fala assim: a personalidade de Deus, o Senhor Krishna, disse: ensinei esta imperecível ciência da yoga ao Deus do Sol, Vivashan. E Vivashan ensinou-a a Manu, o pai da humanidade. E Manu, por sua vez, ensinou-a a Ikshvaku, que era um rei, né? um Maharaja. Isso há milhões de anos atrás, né? De acordo com o que está descrito no Gita. E, quer dizer, é um conhecimento, né? Que ele está à disposição daqueles que buscam, né? As pessoas têm que realmente querer esse conhecimento. E aí, no verso 34, que é onde eu me proponho a conversar com os irmãos hoje, né? É interessante a gente ver que esse conhecimento ele está disponível e existem pessoas, né, seres, que estão dispostos a ensinar. E começa assim: tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Faça-lhe perguntas com humildade e preste-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem lhe transmitir conhecimento porque elas são videntes da verdade. No verso 35, continuando, está assim: tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, você jamais voltará a cair nesta ilusão, pois com esta sabedoria, você verá que todos os seres vivos, sem exceção, são nada mais do que partes do Supremo, ou, em outras palavras, eles são meus, são o próprio ser. Então, aqui a gente percebe que esse Sanatana Dharma, ele vem de milhões de anos e vem sendo passado, né, de mestre a discípulo, até chegar a Blavatsky, como, né, o homenageado do dia de hoje, e que trouxe para nós no Ocidente esse conhecimento que ela foi buscar tão longe, no Extremo Oriente, né, em épocas tão difíceis, né, tão árduas, principalmente uma mulher sozinha, como todos sabem. Imagine isso há 200 anos atrás. E não tinha meios de locomoção velozes como tem hoje, era a cavalo, a pé, charrete. A navio, o máximo que tinha de velocidade era um navio a vapor, que não se compara com a velocidade de um navio de... Então, continuando, no verso 36. Mesmo que você seja considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando estiver situado no barco da sabedoria transcendental, será capaz de cruzar o oceano de misérias. No verso 37, dando continuidade, assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó Arjuna, do mesmo modo, o fogo da sabedoria reduz às cinzas todas as reações às atividades materiais. É interessante a gente observar aqui
né, que me veio, que não importa o karma, a quantidade de karma que a pessoa tem. Se ela está interessada realmente em conhecer a sabedoria, ela tem caminhos para buscar. Né? Se ela teve um bom karma de poder aprender a lei do Dharma, ela, não importa a quantidade de karma que ela tenha, isso vai ser dado a ela. E ele diz aqui, diz que esse fogo da sabedoria reduz às cinzas todas as reações às atividades materiais. Na verdade, não é que vai extinguir o seu karma, mas você vai entrar em equilíbrio. Você vai perceber, no momento certo, na senda, que o karma ele vai se equilibrar e você vai ter satisfação em cumprir aquilo que lhe cabe. Né? Por mais doloroso que às vezes pareça ser. É uma moratória. Né? Acho que todos nós, quando viemos ao mundo, viemos com uma moratória. Né? Nós não conseguiríamos cumprir todo o nosso karma de uma vez só. Então, mas quem busca a sabedoria, essa moratória ela pode ser, vamos dizer assim, um pouco mais dilatada e, no momento certo, quando você for restabelecer a harmonia daquilo que você desequilibrou, você vai sentir que está fazendo a atividade certa em botar tudo em harmonia, gradativo, né, daquilo que você criou de desarmonia. Então, continuando. No verso 37. Assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó Arjuna, do mesmo modo, o fogo da sabedoria reduz as cinzas... Não, desculpa. Verso 38. Neste mundo, não há nada tão sublime e puro quanto o conhecimento transcendental, a sabedoria. Este conhecimento é o fruto maduro de todo o misticismo. É aquele que se familiarizou com a prática do serviço devocional, desfruta deste conhecimento, a perfeita yoga, dentro de si, no devido tempo. Um homem fiel, verso 39. Um homem fiel que se dedica ao conhecimento transcendental, à sabedoria, e que se subjuga a seus sentidos, está qualificado a obter tal conhecimento. E, tendo alcançado, ele atinge rapidamente a paz espiritual suprema. Então, a gente observa aqui que esse conhecimento, após a sabedoria eterna, após ser atingida, ela vem ao seu devido tempo, né? E, por meio delas, atingimos uma paz espiritual que ultrapassa o nosso entendimento. Continuando, no verso 40. Mas as pessoas ignorantes e sem fé duvidam das escrituras reveladas. Não alcançam a consciência de Deus. Elas acabam caindo. Para a alma em dúvida, não há felicidade nem neste mundo, nem no próximo. No verso 41. Aquele que age em serviço devocional, ou no yoga, renunciando aos frutos de sua ação, e cujas dúvidas foram destruídas pelo conhecimento, pela sabedoria, está de fato situado no Deus. Assim, ele não está atado às reações do trabalho, ó conquistador de riquezas. E para concluir, o verso 42. Portanto, as dúvidas, por ignorância surgiram em seu coração, devem ser cortadas com a arma da sabedoria. Armado com a yoga, ó Bharata, levante-se e lute. Então, fica claro também, né, nesses últimos versos, que a dúvida ela tem que ser dissipada. Esse caminho da sabedoria, quando ele começa a ser trilhado, a gente tem que tirar as dúvidas, né? Ter certeza, como o Blavatsky teve, certeza nos mestres. Ela se colocou inteiramente à disposição, de forma humilde, e pôde receber um pouco dessa luz. Ela acendeu uma tocha e veio, com essa mesma chama, acender outras tochas no Ocidente. Então, na tarde de hoje, toda a gratidão à senhora Blavatsky, né, por tanto que trouxe, tanto que contribuiu à humanidade. Muito obrigado, meus irmãos.
agradecendo a participação da loja Nirvana, pelo nosso irmão Perseverança, pelo nosso irmão Carlos Emanuel. Vamos convidar, então, a participação do nosso irmão Sérgio Fernandes, da loja Nirvana. Muito bem, queridos irmãos, boa tarde. Na loja Nirvana, nós combinamos que o orador da tarde de hoje seria o Everaldo. Aí recebi um recadinho pelo WhatsApp que ele comenta a impossibilidade devido a uma série de compromissos familiares. E hoje pela manhã, eu fiz um recorte da doutrina secreta para compartilhar com vocês uma ideia que eu julgo muito interessante. No início da tarde de hoje, eu e a Lélia chegamos cedo, horário, 2h da tarde, já estávamos aqui, antecipamos e aproveitamos para um comentário breve sobre uma passagem de Madame Blavatsky. Que passagem é essa? Vamos a ela. Ela comunicando, o Antônio, só um minutinho, querido. Ela comunicando ao público qual a motivação que ela teve ao escrever a doutrina secreta. E ela diz o seguinte: senhores, eu fiz apenas um ramalhete de flores escolhidas. Que flores escolhidas? A sabedoria universal, a teosofia, a espiritualidade no que há de mais pleno, mais extraordinário, mais elevado. E eu e Lélia prosseguimos em nosso diálogo. Ela afirmou assim: Sérgio, eu também gosto dessa passagem. Eu diria que é uma passagem inspiradora, em que ela segue afirmando o seguinte: nela, na doutrina secreta, nos escritos de Blavatsky, enfim, na produção literária dela, diz ela, nele nada existe de meu. Nesse caso, ela está falando especificamente da doutrina secreta. Diz ela, nada existe de meu, a não ser o laço que as prende. A Madame Blavatsky comparando a um laço que prende a sabedoria, que faz uma espécie de amarração com a teosofia, com essa teoria, com essas ideias sublimes que nos são apresentadas pela tradição sabedoria, a teosofia. Apenas o laço que as prende. Então, o momento é lindo. O que significa a Madame Blavatsky se comparando a um laço que amarra a teosofia, amarra a sabedoria ancestral, né? Vejam que simplicidade, que emocionante, né? E eu e Lélia, em nossas conversas, lembrando do não eu. Nossa, filosofia esotérica, a teosofia, a todo instante nos chamando para um processo de meditação, de oração, de ação efetiva no mundo, né? De ação compassiva, ação caridosa, mas aquele lembrete a todo instante do não eu. Nós conseguimos estabelecer alguma conexão dessa filosofia do não eu com o laço em que a Blavatsky está se apresentando perante a teosofia. Nossa, que maravilha, né? Que humildade impressionante e emocionante, né? Quantos líderes, quantos escritores espiritualistas nos transmitem essa humildade de forma tão plena, de forma tão emocionante, quanto Blavatsky no preâmbulo da doutrina secreta. Olha que maravilha, né, irmãos? Que emocionante, que inspirador. A não ser o laço que as prende, né? As flores da sabedoria,
as flores do conhecimento da nossa humanidade, né? Conhecimento ancestral, conhecimento antigo, conhecimento moderno, ciência, religião e filosofia. Nós temos esse afã de nos atualizar, de nos modernizar, de enxergar o presente com profundidade, né? Com seriedade, com dedicação. Aí ela é praticamente um período, e ela segue de rompei o cordão e desatai o laço. O que significa isso? Romper o cordão e desatar o laço. Nós estamos rompendo o cordão na noite de hoje. O estudo, a reta percepção, reta ação, a todo instante, nós somos convidados a uma ação diferenciada no mundo. Uma reformulação da... todo mundo age assim, mas os desafios assim propostos para nós, teosofistas, é a vivência da teosofia, a vivência da sabedoria. Em que Blavatsky nos desafia a romper o cordão, que é a amarração, a estrutura, a literatura teosófica, as mensagens que nós nos deparamos diariamente em nossas reuniões, em nossos encontros. E romper esse amarrado é não só compreender, mas principalmente vivenciar essa sabedoria proposta, inclusive, de forma especial, na doutrina secreta, que é o texto que nós estamos abordando. Romper o cordão ou desatar o laço. Romper, podemos cortar definitivamente o cordão e espalhar a sabedoria em nossas vidas, em nossas relações, ou simplesmente, assim, muito cautelosamente, apenas desatar o laço. Parece que é um momento assim, inicial de busca e participação de um movimento. E no caso, em nosso caso, a Sociedade Teosófica. Como vos parecer melhor, veja o discernimento, autodeterminação, né? Viveka, uma palavra importante em nosso contexto, né? O discernimento. E ela oferece, de forma alguma, ela oferece essas opções, ou desatar o laço ou rompê-lo. Rompê-lo, todos nós aqui, com alguns anos de sociedade teosófica, nós já rompemos os laços, nós já distribuímos as flores da sabedoria em nossa mesa de trabalho e estamos aqui muitos anos, né, queridos? Inclusive, já tivemos o privilégio até de trocar de lojas, de ingressar numa loja e passar para outra, e assim por diante. Então, é um desafio extraordinário, mas parece mais um convite do que uma imposição. A elegância, a finesse de Madame Blavatsky, olha, rompa o laço ou simplesmente desenlace, né? Uma proposição simples, simpática, singela e principalmente muito refinada perante uma sabedoria, uma magnitude que a teosofia representa. Então, queridos, isso foi uma reflexão que a Lélia, de alguma forma, participou dessa reflexão, inclusive do não eu, né? Que sejamos o laço que primeiro represente a teosofia no mundo em atos, em práticas, em ações. É uma teoria maravilhosa, isso não resta a menor dúvida. Que sejamos essa teoria viva em nosso dia a dia e principalmente em nossas relações. Querida, uma fala assim, espontânea, natural, que surgiu, agradeço a Lélia o desafio na tarde de hoje. Agradeço a atenção de todos vocês e muito obrigado. Agradecendo
a apresentação do irmão Sérgio Fernandes, da loja Nirvana, e em substituição ao irmão Ailton Santoro, da loja Rio de Janeiro, nossa querida irmã Regina Medina vai ler um texto que ele solicitou que fosse lido na sua representação. Muito obrigado. Boa tarde, meus irmãos. Com muita alegria estar aqui com vocês nesse dia. Essa nossa instrutora realmente é muito especial. Essa instrutora impensada, porque no mundo onde sempre as instruções são passadas por homens, de repente surge uma mulher, em pleno século XIX, que não tinha nada de especial em termos de estudo, né? Era aquele estudo, bom estudo, mas dedicado a uma mulher que tinha uma boa posição social, mas nada demais. E ela nos revela coisas impensáveis, revela mistérios, revela sabedoria do Oriente, um outro mundo que surgia naquele momento. Bom, hoje o nosso irmão Ailton Santoro estaria aqui representando a loja Rio de Janeiro, mas ele está trabalhando, ele falou que a coisa está difícil lá, não tem condições de entrar online. Então, ele pediu que eu lesse um texto do livro sobre a vida do Buda, e eu vou fazer isso, então, agora, pela loja Rio de Janeiro. Aliás, é uma ex-loja, eu já fui, eu entrei na Rio de Janeiro, depois fui para outra, então, é com muita alegria que eu faço isso nesse momento. Bom, elaborando sem cessar seus mistérios, se oculta nos verdes claros das selvas e alimenta plantas estranhas ao pé dos cedros, ideando folhas, flores, hastes. Mata e salva, sem outro fim que realizar o destino. Seus fios são o amor e a vida. A morte e a dor são as lançadeiras do seu tear. Faz, corrigindo tudo. O que foi trabalhado agora é melhor que o que existia antes. Sob suas mãos hábeis, se aperfeiçoa lentamente o esplêndido modelo que se projetou. Então, esse é o texto que o irmão Ailton mandou, que foi retirado do Sermão de Benares, o Buda, a luz da Ásia. É um texto muito bonito, que nos fala do mistério da vida, do aquilo, eu sempre digo que eu acho que a melhor interpretação do que as pessoas chamam de Deus, Alá, enfim, todos os nomes, porque aquilo é conhecido. Porque se a gente não consegue nem entender o nosso universo físico, imagina entender o que é este poder que está atrás de tudo. Então, essa é a mensagem da loja Rio de Janeiro, do nosso dia de hoje. Namastê. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, estamos nos aproximando do final dessa cerimônia de homenagem a Helena Petrovna Blavatsky. Agradecemos a presença de todos vocês e eu convido, então, o presidente da loja Condições de Irmã novamente para fazer um encerramento com uma meditação. Antônio, por favor. Muito bom, queridos irmãos, queridas irmãs, convido a todos em linha e também aqui presentes na loja para a gente fazer uma pequena e breve meditação nesse momento. Vamos deixar as costas bem eretas, de preferência sem encostar. Tomamos 3 respirações profundas, relaxando os ombros, braços, a cabeça, sentindo o alinhamento do corpo. Vamos fechando os olhos, fechando as nossas janelas sensoriais para o mundo externo. E em poucos minutos estaremos de volta ao mundo externo.
Sentimos o paladar em nossa boca. Percebemos os sons ao nosso redor e procuramos fechar as janelas sensoriais para o mundo externo. Respiramos profundamente, sentindo o aroma que penetra as nossas narinas. Nos concentramos agora na base da coluna vertebral, como se estivéssemos respirando por essa região, concentrados, atentos, percebendo a nossa expressão mais densa, que é o nosso próprio corpo. Procuramos deixar o corpo relaxado, tranquilo e sereno. Elevamos a nossa atenção ao coração, para onde vamos também com a nossa atenção, concentração e também a respiração. Uma respiração plena do peito, como se estivesse recebendo não só o ar, mas o prana que está no ar e circula pelo nosso corpo. Deixamos de lado, deixamos para trás as emoções que nos prendem ao passado. Porque são os pulmões e o coração que marcam o tempo de vida. Deixamos as emoções que nos ligam ao passado, como a mágoa, o remorso, simplesmente nos liberando de forma consciente dessas emoções. Continuamos a respiração tranquila, rítmica e profunda pelo nariz. Procuramos abrir mão das emoções que nos ligam ao passado, ao presente agora. As emoções que nos ligam ao presente de forma a sentir fora do eixo. Situações extremas, situações urgentes, que nos colocamos no presente e que o resultado nunca é saudável e nunca traz benefício. Nos colocamos no presente com toda a tranquilidade. Abrimos mão de emoções que nos ligam ao futuro de forma negativa, como a ansiedade pelo que vai vir, a desconfiança do futuro. Procuramos nos estabelecer simplesmente no presente. Toda confiança e tranquilidade. Procuramos deixar o nosso coração sereno e tranquilo.
Elevamos a atenção e concentração ao ponto do entre-olhos, como se estivéssemos respirando por essa região do entre-olhos, levando mais energia, mais prana, como se estivéssemos oxigenando mais o âmbito dos pensamentos e da mente. Observamos o fluxo do pensamento mais tranquilo, mais centrado. Observando a respiração tranquila, rítmica e profunda pelo nariz. Corpo relaxado, coração tranquilo, mente serena. Elevamos nossa consciência à parte alta da nossa cabeça e acendemos o fogo interno da meditação no alto da cabeça. Acendendo a chama da meditação no alto da cabeça. Não precisa pensar ou deixar de pensar em nada. Apenas uma vivência de silêncio, tranquilidade, harmonia, paz. Estado de paz. Tomamos a tocha da meditação acesa em nossas mãos e vamos conduzir essa tocha retornando gradualmente ao mundo exterior para compartilhar a luz recebida com toda a humanidade. Com a tocha da meditação acesa e com a atenção ao ponto entre olhos, acendemos em nossa mente o fogo e a luz do discernimento, viveka, da clareza dos pensamentos, da criatividade, da inovação. Com a tocha da meditação acesa e com a atenção voltada ao coração, acendemos em nosso peito o fogo da coragem,
da ousadia, da boa audácia. De aceitar o caminho da transformação consciente. Para se chegar a ser o que ainda não se é, é preciso deixar de ser o que ainda se é, com consciência. Com a tocha da meditação acesa e com a atenção na base da coluna vertebral, acendemos no nosso corpo o fogo da saúde, da vitalidade, o fogo da vontade. Como gesto, como mudra, expressa o nosso estado de harmonia e integração internos. Vamos levar as duas mãos ao peito. Percebendo claramente um estado interno de vibração e frequência mais elevado de quando começamos nosso encontro de hoje. Um estado interno de harmonia, integração, de elevação do estado vibratório. Vamos elevar esse mudra Anjali para o ponto do entreolhos e fortalecer o propósito para o dia de hoje, para todos os seres em todos os planos de manifestação. Compartilhamos com a humanidade nossos melhores propósitos de paz, harmonia, e que cada ser humano perceba e se dê conta de que é o próprio lótus vivo, em transformação constante, em elaboração constante, para sair das águas turvas da ignorância, do sofrimento, em busca da sua luz interior, para se desvelar à luz maior do Criador. Desejamos profundamente paz a todos os seres e em todos os planos de manifestação. Assim. Relaxamos os braços. Vamos abrir os olhos lentamente. E vamos fazer o encerramento, procurando manter essa conexão da meditação. Agradecendo a presença, a participação e a assistência de todos os presentes aqui na loja e também em linha, e também do mundo invisível, representado pela fundadora Helena Petrona Blavatsky e todos os que estão dando suporte a todo esse trabalho. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em toda criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Terminados nossos trabalhos,
que a força, o conhecimento e as bênçãos que recebemos se espalhem pelo mundo inteiro, auxiliando-lhe a evolução. Paz a todos os seres. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela bela tarde. Seguimos todos. Boa tarde a todos. Foi um prazer enorme estar em confraternização com esse grupo. Boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos. Até breve, que hoje ainda temos mais reuniões em prol do Dia do Lótus Branco, na Sessão Nacional, mais tarde, às 20 horas. Até lá. Um grande abraço. Obrigada. Até lá. Até lá. Muito obrigada pela iniciativa. Beijos a todos. Obrigado, gente. Obrigada, Antônio, pela meditação. Obrigada a cada um e cada um aí pela participação. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima vez. Um abraço. Tchau.